Oi, aqui é o pastor Ronaldo, da Igreja Presbiteriana do bairro Santa Cruz. Como vai com vocês? Tudo bem? Eu gostaria de falar hoje sobre o tema, continuar nosso estudo bíblico em Gênesis capítulo 41, onde nós vamos estar continuando a história de José. Semana passada, o nosso seminarista, Rômulo, esteve ensinando vocês. Nós vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo, agora em Gênesis capítulo 41. Vamos fazer uma oração antes para que Deus possa falar ao nosso coração. Deus, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque podemos estudar a tua palavra. Te louvamos por nossos ouvintes, irmãos, irmãs, ó Deus, a todos aqueles que estão, ó Deus, parando para ouvir esse vídeo e ver, que o Senhor possa aplicar a palavra no coração, que o Senhor possa consolar os corações, que o Senhor possa converter, ó Deus, que o teu Santo Espírito possa abrir as nossas mentes e os nossos corações. Nós dependemos do Senhor e da iluminação do teu Santo Espírito, ó Deus, para ouvirmos a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura do texto de Gênesis capítulo 41. Eu vou ler apenas uma parte, mas como nós dissemos, nós vamos falar sobre todo o texto. Então, o nosso tema será: Deus usa o seu servo em seu plano para o futuro. Deus usa o seu servo em seu plano para o futuro. Vou fazer a leitura aqui então do texto. Diz assim: Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiu do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vistas e magras comiam as 7 formosas à vistas e gorda. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando ele-se de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos. Mas ninguém havia que lhos interpretasse. Então disse Faraó, o copeiro-chefe: Lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me à prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe tivemos uns sonhos na mesma noite. Eu e ele sonhávamos, a cada um com a sua própria significação. Achava-se conosco um hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao cargo e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair à pressa das masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: Tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Respondeu José: Não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José: No meu sonho estava eu de pé junto à margem do Nilo. E eis que subiam 7 vacas gordas e formosas à vista e pastavam no carriçal. Após estas subiam outras vacas fracas, muito feias à vistas e magras. Nunca vi outras assim disformes em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins comiam as primeiras 7 gordas. E depois de teres engolido, não davam aparência de terem devorado, pois o seu aspecto continuava ruim como do princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Após elas nasceram 7 espigas secas, mirradas e crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então lhe respondeu José: O sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer.
As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos. Bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer, a Faraó, que Deus manifestou a Faraó, que ele há de fazer. Eis que vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho do Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio, e põe sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e põe administradores sobre a terra, e tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajunta os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolha o cereal debaixo do poder de Faraó, para o mantimento da cidade e guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra os 7 anos, e o fome haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que ti. Disse mais a Faraó: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fez subir ao seu 2º carro, e clamava diante dele: inclinai-vos desse modo, e constituiu sobre toda a terra do Egito. Esse é o texto por aqui, porém o nosso texto é todo o capítulo 41, e nós vamos estar então falando, sobre esse texto. Então Deus usa o seu servo em seu plano para o futuro. O clamor de José por reabilitação foi pedido, quando foi pedido àquele prisioneiro, quando ele interpretou o seu sonho. Ele diz: lembra-te de mim. Esse é o finalzinho do capítulo 40. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José. Ele se esqueceu de José. Ele esqueceu deliberadamente José. O copeiro não retribuiu o bem com o bem, embora José havia feito a ele um grande favor. Muitas vezes nós passamos por isso também. Fazemos o bem às pessoas e não somos retribuídos com o mesmo bem. O copeiro talvez tenha pensado que José fique na cadeia. Eu estou feliz com o meu trabalho de volta, não vou me envolver com problemas de outra pessoa com Faraó. No entanto, José poderia ter se lembrado, o prisioneiro poderia ter se lembrado de José. José esperou por 2 anos. Depois de muitos dias, ele pode ter percebido, depois de algum tempo, que tinha sido usado e descartado. Em quem esperar quando nossos planos frustram, quando as pessoas que nós confiamos nos frustram, quando nós esperamos que as pessoas nos façam bem, quando cada homem olha para o seu próprio umbigo, para a sua própria pessoa? Em quem esperar? Nós temos que esperar somente na misericórdia de Deus. Só Ele pode usar de bondade para conosco, Só Ele pode ser bondoso, misericordioso. Só Ele pode nos livrar da injustiça. Só Ele pode nos reabilitar-nos. Só Ele pode nos tirar da nossa humilhação e do nosso sofrimento. Provavelmente o copeiro estava se sentindo em uma posição delicada diante de Faraó, o que estava com medo de ajudar, por isso estava com medo de ajudar José. Talvez ele estivesse com medo de contrariar a esposa de Potifar. De qualquer forma, a raça humana é repleta de pessoas ingratas. As pessoas às vezes não se lembram do bem que fizemos a ela. José foi esquecido por 2 anos,
mas Deus não se esqueceu dele. Hebreus 13, 5 a 6 mostra, né, que Deus não se esquece dos seus. Deus está conosco, Deus caminha conosco. A ingratidão de Faraó, do copeiro, fez com que tudo se encaixasse no propósito por Deus. Né, José deveria de esperar e ele estava passando por uma preparação. Né, o tempo de esquecimento de José era o tempo em que o Egito também seria esquecido, naqueles anos, né, seria passar por aquela provação. A depressão do homem não impede o propósito soberano de Deus. A depravação do homem não impede o propósito soberano de Deus. Gênesis 41, de 1 a 32, nós vamos ver então, o texto que nós lemos, nós vamos ver que José ficou preso por mais 2 anos. Nós podemos dizer com isso, uma lição para nós, que a tribulação ela é persistente, ela é duradoura, mas ela não é eterna. Deus tem um exato momento então para tudo, né? E se José fosse libertado antes, ele não seria útil, pois Faraó não teria ainda os sonhos para serem interpretados. Então foi naquele tempo, na plenitude do tempo, tal como o nosso Senhor Jesus Cristo veio, no tempo exato, no tempo certo. José foi levado a Faraó no tempo certo. Então nós vemos assim que todas as atitudes humanas, elas são guiadas pelas providências de Deus, mesmo a ingratidão humana e a frustração que sofremos por causa dela, todas elas estão no plano de Deus. José seria inútil se ele tivesse liberto antes da prisão. Mas no tempo certo, Deus então o libertou. Deus o trouxe de volta. Como Goethe, poeta, disse, nunca tive uma aflição que não se transformasse em poema. Ou como disse o salmista, né, eu não teria conhecido a tua lei se eu não passasse pela aflição. A aflição nos leva ao conhecimento do plano de Deus, do projeto de Deus para a vida. José foi liberto da prisão. Deus se lembrou dele. E a gente pode aprender aí que um dia faz muita diferença em nossa vida. Para José, esse dia raiou como qualquer outro. Ele deixa a prisão para a mão direita de Faraó. É o momento de exaltação de José. No decurso de um só dia, a vida de José mudou drasticamente. Nós temos um dia no tempo, aquele momento no tempo, como diz uma canção. Aquele momento que marca a nossa história nessa vida. Mas é um momento em que já foi decretado por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Esse momento é o momento exato de Deus. José esperou para que então exibisse as suas qualidades, e eram as mesmas de sempre. José sempre foi humilde, fiel a Deus. Mesmo quando humilhado e quando exaltado, José refletia a imagem e a semelhança de Deus. Sempre pronto para ser usado por Deus. No tempo certo, então, José foi liberto. Ele estava ali com 30 anos de idade. Ou seja, 13 anos depois de ter os seus sonhos, né? Quando Deus deu os sonhos para ele, com respeito de que ele iria, né? Que os seus irmãos iriam se dobrar diante dele. Esse sonho era um sonho para toda a nação, né? Deus iria salvar o mundo daquela época por meio de José, da grande fome que viria. Esse foi o tempo de Deus para José, e ele tem um tempo determinado para cumprir em nós os seus propósitos, em nos dar as bênçãos que esperamos. Nós aguardamos também, como José, que se cumpra todas as promessas de Deus, e elas se cumprirão um dia em que todos nós teremos abundância em novos céus e na nova terra. Mas nós queremos tudo apressadamente. Gostamos de alimentos instantâneos, como aquele que aguarda o fruto da lavoura, recebe a semente, que é a palavra de Deus, tem que crer, tem que ter paciência e tem que esperar. Os que com lágrimas semeiam voltarão com júbilo, trazendo os seus feixes. Nós podemos aprender isso também na vida de José. José vai ser
esse servo usado por Deus em seu plano. Deus usa o seu servo também como profeta. Deus liberta o seu servo no tempo exato, mas Deus usa o seu servo como um profeta. A capacidade de José de interpretar sonho, que o nosso seminarista já mencionou aí no outro texto, também lhe fornece a capacidade profética de interpretar a providência de Deus. O profeta de Deus fala profeticamente de vida e morte, de coisas futuras, de consolo e de julgamento de Deus, de bênção e de condenação, de dor, de sofrimento e de consolo e de alívio do sofrimento. Nós podemos ver isso marcados também nos sonhos de Faraó. Os sonhos de Faraó, há um tempo de sofrimento e há um tempo de abundância. Há um tempo de humilhação e um tempo de exaltação. Foi a exemplo da história de José. Tempo de humilhação e tempo de humilhação e tempo de exaltação. Que mudança incrível! A humilhação do cárcere para o trono do Egito. Finalmente José estava livre, mas a exultação daquele momento parece ter sido neutralizada pelo fato de José estar diante da autoridade máxima do Egito, aquele que detinha o poder de vida e morte, aquele que era considerado o grande ditador, o rei Sol, o filho do Sol, do Deus Sol. E Faraó então tem esses dois sonhos, um sonho dúplice, como José mesmo havia afirmado: anos de vacas magras e anos de vacas gordas e anos de vacas magras, anos em que haverá abundância e anos que haverá sofrimento, haverá fome. O sonho de José também era dúplice. Também podemos ver o paralelo entre os sonhos dos prisioneiros, dois sonhos. O sonho de Faraó vai ter cumprimento em consonância com os sonhos de José. Ou seja, o cumprimento do sonho de Faraó leva também o cumprimento do sonho de José, que nós lemos no capítulo 37 de Gênesis. No sonho de Faraó, o sonho de Faraó é um sonho que terá cumprimento imediato. Os sonhos dos prisioneiros também foi assim, tiveram cumprimento imediato. Já o sonho de José, ele teve que passar pelo teste do tempo. Ele só vem ser revelado no momento certo, no momento exato. Deus é soberano e age no tempo certo em cada situação. Nem tudo que Deus tem para a minha vida, Ele tem para a sua vida. O propósito de Deus de salvar alguém é no tempo certo. Deus tem a sua salvação dentro do limite, ou seja, a nossa salvação ela está decretada por Deus. Nossos sonhos podem afetar a nossa vida, mais do que demos conta. E como o nosso seminarista falou, Deus hoje nos fala pela Bíblia. A Bíblia é a nossa revelação. No entanto, ainda sonhos eles trazem para nós certas perturbações. Psicólogos e psicanalistas estudam sonhos. Alguns especialistas concluíram que os sonhos ajudam a mente humana a se organizar, lidar com o estresse, com a sobrecarga da vida, para manter a sanidade. Na maioria das vezes nós sonhamos à noite. Muitas vezes nem lembramos dos sonhos que sonhamos. Será que os poucos sonhos que nós lembramos deixam marca significativa na nossa vida em alguma coisa? É difícil dizer isso. Às vezes sim, Deus pode fazer a gente sonhar com o texto da palavra, pois até durante a noite o seu coração nos ensina, mas nós entendemos que os sonhos, a forma de Deus falar, antigamente ele falava de muitas maneiras, hoje ele nos fala por Jesus Cristo, pelos profetas, pela Bíblia, a Bíblia que foi a revelação, que é a revelação de Deus completa. Às vezes os sonhos chamam atenção para alguma coisa que não devemos fazer ou que esquecemos de fazer. Mas nós não devemos viver de sonhos ou esperar que Deus nos fale por meio deles. Ele já nos mostrou o caminho. Ele contou-nos a verdade e nos ofereceu a salvação em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso pão da vida, o qual nós vamos, alimentamos
estamos bastardos, estamos suficientes, né? Isso nos basta, ou seja, a revelação de Deus. Jesus Cristo diz: eu sou o pão da vida, aquele que comer desse pão jamais terá fome. Faraó, no entanto, ele não tem uma Bíblia, nem conhece a Deus. Quando Deus quer se comunicar com Faraó, ele faz por meio de sonhos. A princípio, tudo que Faraó sabe é que seus sonhos o perturbam de um significado importante. Ele deveria de sonhar aquele sonho. Ele tinha que ter aquele sonho. Era uma revelação de Deus. Os magos não puderam interpretar aquele sonho. Todos os magos e sábios do Egito não conseguem dar sentido ao sonho de Faraó. O único que pode ajudar é José. As pessoas estão carentes de uma interpretação de suas situações. Somente o servo de Deus pode lhe dar a verdadeira interpretação. Só ele pode consolar as vidas. Só ele pode trazer a palavra de julgamento e de consolo. Isto é, pela palavra de Deus. Isso é, pelas boas novas de salvação. Nós podemos ajudar as pessoas ao levar essas pessoas a palavra de Deus. E ali, o único que poderia ajudar é José. Mas isso acontece não porque José é um excelente intérprete de sonhos, mas porque conhece a Deus. Assim também são servos de Deus. Nós podemos levar a palavra de salvação e de condenação a outras pessoas porque nós conhecemos a Deus. Sim, José irá interpretar os sonhos de Faraó e revela o que Deus está prestes a fazer. Intrigante, não é verdade? Os magos não conseguiram interpretar. Nenhum país do mundo é tão dependente de um rio como o Egito. O rio Nilo é denominado como a dádiva do Nilo. É o rio que determina se a nação terá bons ou maus anos. É do rio que saem as vacas gordas e as magras. E nós sabemos que o trigo, né, era símbolo de prosperidade. As espigas cheias e as mirradas. Além disso, os egípcios veneravam a vaca, vendo nela um símbolo de poder e de reprodução da natureza. Deus empregou a mensagem mais clara possível para Faraó, o que impediu que os adivinhos de fazerem a interpretação foi a sombria premonição, ou seja, havia ali uma maldição, né, sobre as vacas magras. O Deus deles estavam sendo levados à morte. Os magos devem ter entendido claramente o significado do sonho, mas ficaram com medo e receio de fazer a Faraó. Afinal, naquela época, um indivíduo poderia perder a vida se dissesse ao rei algo que aborrecesse. São assim os profetas de Deus. Não só anunciam coisas boas. No Velho Testamento, alguns profetas autênticos disseram a verdade e foram presos por causa disto. Jeremias, por exemplo, ele sofreu porque falou a verdade, foi lançado no poço. Faraó estava muito perturbado e temeroso. Achava que sua grande necessidade era de um mago que fizesse a interpretação correta das coisas. Mas o que realmente necessitava era de uma solução, um plano de salvação, alguém que resolvesse o problema. E quem pode levar o plano de salvação às pessoas, a não ser o servo de Deus, eu e você? Só nós podemos levar às pessoas o plano de salvação. Por isso Deus nos coloca diante dos poderosos. Por isso Deus nos coloca diante das pessoas. José então interpreta os sonhos. Quando ouve as palavras de elogio de Faraó, exaltando as qualidades de José, o rapaz responde com humildade. Olha o que diz Faraó: ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José poderia exaltar-se diante de Faraó, ele poderia gloriar-se a si mesmo, encher-se de vaidade, mas instantaneamente ele corrige Faraó, dando glória a Deus. Ele diz: não está isso em mim, mas Deus dará a resposta favorável a Faraó. Veja aqui um homem que tem da sua vida o lema: é tudo para a glória de Deus. Você tem esse lema?
Ele demonstrou então uma humilde confiança em Deus. José apresentou como um mensageiro de Deus, cheio do Espírito de Deus, que possuía sabedoria e discernimento. Tinha certeza da mensagem e coragem tanto para transmitir a boa quanto a ruim notícia que estavam contidas no sonho. Ele então teve coragem como um mensageiro de Deus para apresentar a palavra de Deus. Não deveríamos ser assim nós, pessoas cheias da palavra de Deus, cheias do Espírito de Deus, apresentando às pessoas com coragem tanto a boa nova de salvação, quanto aquilo que está reservado e guardado para aquele que não obedece à palavra de Deus, para aquele que vive em seus pecados. Vejo então que José tem confiança para apresentar o plano divino. Ele está pronto para dar sábios conselhos. Principalmente o versículo 33. José não apenas interpretou sonhos. Ele poderia somente fazer isso, mas ele deu bom conselho. Ele apresentou soluções. Muitas vezes não basta a gente apresentar só a interpretação, mas nós devemos apresentar as soluções, apresentar um plano de salvação. Muitas pessoas estão esperando dos crentes soluções para determinadas situações na vida, porque eles têm a palavra de Deus. Você pode levar isso pela sabedoria do Espírito de Deus. Você pode, pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus que habita em você, dar bom conselho. E antes que Faraó entrasse em pânico e chamasse o carrasco para executar José, ele apresenta um plano divino para salvar o país do desastre que o ameaça. O testemunho de José fez com que as pessoas ao seu redor começassem a levar em consideração o seu Deus. Ele recomendou a Faraó para que buscasse um homem confiável e sábio para supervisionar o programa de alívio de fome. No tempo de abundância, 20% seria colhido. Faraó disse assim: acharíamos porventura um homem como este, em que há o Espírito de Deus? Vejam, meus irmãos, a fé em Deus de José era contagiosa. Mas nós não podemos deixar de ver em Faraó a graça de Deus. A graça comum de Deus estava operando na vida de Faraó. Deus estava em sua graça comum, operando em sua providência no coração de Faraó, confirmando as palavras de José em seu coração e nas vidas das pessoas em sua volta, que viram que o plano de José era um plano perfeito. Nós não podemos duvidar disso, meus irmãos. Deus está sempre operando no coração e nas vidas das pessoas em nossa volta, preparando para ouvir as nossas palavras. Quando Deus tem o seu plano, salvar essas vidas, usar essas vidas. Porque nós vemos que nesse mesmo coração, no mesmo Faraó, de um tempo, de uma época, Deus quebrantou o coração e Deus preparou o coração para ouvir as palavras de José. Em outro tempo, naquele tempo em que o povo de Deus era escravizado, Deus também, o coração do Faraó se endureceu. Isso vinha também de Deus, para que o poder de Deus se manifestasse na vida de Faraó. Ou seja, quando Deus deseja, em sua graça misteriosa, Ele prepara os corações para ouvir a nossa palavra, para ouvir as boas novas de salvação, que traz condenação e que traz salvação. Isto Deus não faz uma só vez, Ele faz várias vezes. Deus prepara os corações. Deus pode nos usar de um modo tão positivo como usou José. Deus pode nos fazer sensível à sua palavra quando Ele nos dá o seu Espírito. O mesmo Espírito que agia na vida de José, para compreendermos e interpretar a sua palavra às pessoas. Aos problemas dos que achavam à sua volta, José teve uma solução. Na prisão, José percebeu que seus companheiros estavam com semblante triste. Isso lhe abriu uma porta para interpretar o sonho deles e também o de Faraó.
Ou seja, José era servo de Deus, profeta de Deus, tanto na humilhação quanto agora em que ele será exaltado. Na nossa interpretação da mensagem de Deus para os outros, devemos falar aos corações deles. Devemos se dirigir à situação particular de cada uma de suas necessidades. Precisamos cultivar o hábito de orar, olhar para o semblante das pessoas e ouvir o que elas estão dizendo. E tentar entender a mensagem muda que elas nos comunicam. Se nós fizermos como José, nós veremos pessoas de semblante triste, preocupado, perturbados, mas nós sabemos, a mensagem é de Deus. Deus tem uma mensagem para esses corações. E por último, nós vamos ver que Deus usa o seu servo para revelar-se, para revelar o que estava para fazer no futuro. Deus usa o seu servo para revelar o que estava a fazer no futuro. Em primeiro lugar, então, nós falamos que Deus liberta o seu servo no tempo certo. Em segundo lugar, nós falamos que Deus usa o seu servo como profeta. Em terceiro lugar, nós vemos então que Deus vai revelar o que está para fazer ao seu servo. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus controla o futuro. Ele já está decretado. Ele sabe o fim desde o começo, como disse Agostinho. E Deus não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos e profetas, como diz lá em Amós. Se Faraó, naquele tempo, era considerado um ditador absoluto, chamado Filho do Sol, José proclamou que Deus era o governante do Egito e de todas as nações. Ele é o Deus supremo. Ele sabe o futuro. Ele tem o futuro decretado. Ele tem todo o plano. Em Gênesis 37, o sonho de José revelara que toda a criação dobraria o joelho diante dele. E nós vemos que as pessoas todas se dobraram o joelho diante de José no texto em que lemos. Em certo sentido, quando os irmãos de José falaram que esse sonho estava além de José, eles estavam certos. Os irmãos de José estavam certos em ver que esse sonho estava acima de José, porque nós vemos José como um tipo de Jesus. José apontou para alguém além dele mesmo. Assim, a exaltação de José não era para ele mesmo. Deus revelou os sonhos de Faraó a José, e José foi exaltado por isso, porque Deus queria salvar todas as nações de fome, e Deus iria usar o seu servo. Israel seria salvo. O plano de Deus é trazer a salvação de Israel, o leão da tribo de Judá. Jesus é bênção de salvação para todas as nações. E essa bênção de salvação para todas as nações viria da tribo de Judá. E se a tribo de Judá perecesse naquela fome, não nasceria o leão da tribo de Judá, a bênção de todas as nações. Desta forma, nós compreendemos que todo o sofrimento de José, toda a exaltação de José aponta para o Messias que estava por vir, para o Messias que seguia o mesmo modelo de sofrimento, de exaltação, sofrimento e exaltação de José. Ele que sendo exaltado em glória, deixou a sua glória, e veio a esse mundo, e humilhou-se até a morte, morte de cruz, e depois foi exaltado em sua ascensão. E diz a palavra que todo joelho se dobrará diante dele. Todas as nações antigas se curvaram a José buscando salvação. Todas as nações se curvam, buscam em Jesus a salvação, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aqueles que buscam. A Bíblia fala que de todas as nações viriam pessoas a buscar o Cordeiro, a buscar o Messias, aqueles em que salvará a humanidade. Ele salva o seu povo. A Bíblia fala que quem nele crê não vai perecer, mas terá a vida eterna. A Bíblia fala que ele é o pão da vida, né? Que todos aqueles que nele crê terá a vida eterna. Bom, aqui nós aprendemos então algumas lições nesse texto. Quais lições nós podemos tirar aí? Que Deus usa
os seus servos em seus planos eternos. Deus é soberano, Deus é bondoso, Deus faz as coisas em seu certo tempo. José teve que ser liberto da prisão no tempo exato. Deus tem o seu plano em nossas vidas. E esse plano, ele se revela não para nós mesmos, mas porque Deus tem o propósito de salvar o seu povo, o seu eleito. Assim como a criação aguarda toda a redenção dos filhos de Deus, a revelação dos filhos de Deus, assim também toda a nossa vida. Todo sofrimento que os servos de Deus passam, eles o passam porque levam a palavra de Deus para levar a salvação a muitos. E se você ainda não confia no Salvador, sabe que Ele é soberano sobre sua vida. Que se o seu coração se abrir, se você crer, você terá a vida eterna e você receberá desse pão que é Jesus, o pão da vida. Ele será o alimento para a sua alma e salvará a sua vida. Nós encerramos assim o nosso estudo dessa semana. Nós vamos continuar ainda semana que vem, no texto de Gênesis. Que você possa nos acompanhar aí. Eu desde já te agradeço, pedindo que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês possam, se possível, se ainda não fizeram, se inscrever no canal, que Deus possa abençoar a vida de vocês, vocês estarão nos ajudando aí a compartilhar a palavra de Deus. Nós encerramos assim essa transmissão. Que Deus abençoe a vida, a paz do Senhor a todos. Assim eu encerro essa transmissão.